A vida de Antônio Paraupaba. Livro de Paulo Roberto Neves Pereira. Audiobook completo. Produção Ebov Books. Apresentação. Nosso intuito é resgatar a cultura e a memória dos Pitaguaris, revelando a saga de Antônio Paraupaba e seu pai Gaspar Paraupaba, de maneira a realçar suas proeminentes contribuições na história do Ceará e Nordeste do Brasil, através da Aliança Batava-Pitaguari, resgatando-os do anonimato, para o conhecimento de seus conterrâneos, contribuindo para a reinterpretação histórica do Ceará no século XVII, comprovando a produção e exportação inéditas de prata, através de cartas de Matthias Beck e Jacob Lemire, que foram traduzidas para o português. Você imagina o que seja Pitaguari? Esse é um termo derivado de variáveis da palavra potiguara. Além da grafia diferente, pode-se encontrar outras formas de expressão, como Potaguari e Pitaguari. O escritor Lima Figueiredo escreve, no livro Índios do Brasil, de 1939, as variantes da palavra potiguaras, que também pode ser conhecida como pitinguaras e petinguara. Já o outro escritor, Fernão Cardim, refere-se em sua obra Tratados de Terra e Gente do Brasil, lançado em 1939, às mesmas grafias, acrescentando outras, como potiguaras, potiguari, potiguar, pitinguares e petinguares. Os batavos, ou também chamados de flamencos, são denominações existentes, para os neerlandeses, comumente chamados de holandeses, pela preponderância da Holanda, no Reino dos Países Baixos. Os batavos, que em latim é batavi, foi a designação dada durante o Império Romano aos povos germânicos que habitavam a região do delta do rio Reno, que corresponde a aproximadamente o território neerlandês. Em seus textos, os holandeses adotaram a divisão entre os povos de língua tupi ao longo da conta e os tapuia, que eram os não tupi do interior. Os tupi foram nomeados brasiliané, que significa brasilianos. Esses eram vistos como civilizados, ao contrário dos bárbaros tapuia. As chamadas invasões francesas, holandesas, inglesas e suíças nas Américas ocorreram em contestação ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras do novo continente entre os reinos católicos de Castela, Espanha e Portugal. Os países predominantemente protestantes questionaram a política do Mare Clausum, em defesa do Mare Liberum. Para a compreensão cronológica dos fatos, inserimos os trechos, publicados em 1903 do Diário de Matthias Beck, na revista do Instituto do Ceará, em 32 documentos. Matthias Beck e a Companhia das Índias Ocidentais, Casa de José de Alencar, Edições UFC, uma carta de Matthias Beck em Barbados em 8 de outubro de 1654. Além de uma carta de Jacob Lemire de Amsterdã, em 9 de novembro de 1954, que revela o aprisionamento pelos ingleses do navio, com a prata do Ceará, provavelmente referente ao embarque, em 23 de julho de 1653. Procedemos ainda à pesquisa de uma cronologia resgatando os ancestrais pitaguaris e fatos pertinentes, contextualizando esta epopeia ocorrida no século XVII, ressaltando, por exemplo, a liberdade religiosa garantida por Maurício de Nassau, que atraiu investidores, pois os judeus, que vieram ao Brasil, eram descendentes dos cristãos novos, que se mudaram para a Holanda, um século depois da conversão forçada pela Inquisição. Naquele país, eles puderam retornar ao judaísmo, recuperando tradições e reorganizando-se enquanto comunidade, finalizando o contexto que registra fatos sucessores ao Tratado de Taborda, com refugiados e a saída dos neerlandeses do Brasil. Introdução. A etimologia de Ceará, até hoje sem consenso porque sempre os estudiosos buscaram o significado tupi para a palavra. Ao nosso ver, nós anexamos imagens para reforçar a nossa tese. Ceará vem da exclamação Sierra, à la vista. Registramos as viagens pioneiras e todas as condicionantes que nos fazem afirmar que, em nossa opinião, o Ceará é uma corruptela da exclamação Sierra, que depois iremos encontrar em mapas britânicos como Chiara, com CH, e holandeses como Ciara, com S. As altas serras de Pacatuba e Maranguape, vistas do Mar do Norte, passaram a sinalizar a localização para os viajantes deste pedaço da Pindorama, Tupi-Guarani. Para contextualizar essa narrativa setecentista, ou seja, do século XVII, preparamos uma cronologia, que inicia em 1491 e vai até o ano de 1700. Essa cronologia segue dois eixos. O primeiro regata os ancestrais Pitaguari, demonstrando Gaspar e seu filho Antônio Paraupaba, ainda anônimo, para seus conterrâneos, são destaques entre os maiores índios do Ceará. Antônio Paraupaba foi autor de publicação extraordinário,
rara manifestação da visão do nosso índio em relação ao que ocorria no mundo naquele momento, refletindo a relação igreja-Estado nos países de religião reformada, e todo esse conflito a partir da influência católica papista em relação ao Tratado de Tordesilhas. Então, contextualizando tudo isto, vamos resgatar suas origens. Antônio Paraupaba é trineto de Maranguabe, o sabedor da guerra, bisneto de Baturietê, neto de Jatobá, e filho de Paraupaba, catequizado Gaspar Paraupaba, um tupinambá, pitaguari cearense, assim como seu tio, de nome Poti, e seu primo Pedro Poti. O Brasil, neerlandês e sua cronologia, é uma afirmação construída a partir da entrevista a Gaspar Paraupaba, na Holanda, em 1628, quando declarou sua idade. A partir da idade de Gaspar, e a chegada da aldeia de Santo Antônio do Pitaguari, no qual resultou no batismo de Antônio, com esse nome, em 1607, conseguimos estimar o ano provável de nascimento dos ancestrais. Embora sejam mais conhecidos em Pernambuco, e Rio Grande do Norte, e estudados em São Paulo, e Rio Grande do Sul, permanecem praticamente desconhecidos pelos cearenses, o que pretendemos fazer parte da mudança dessa situação, proporcionando o acesso a mais informações sobre esses heróis. Com a cronologia, iremos demonstrar o início das grandes navegações, que por Vicente Pinzon, trouxeram a descoberta do Brasil no Ceará, na ponta do Mucuripe. Ele foi um dos capitães das 3 naus pioneiras de Cristóvão Colombo, no descobrimento das Américas. Registramos todo o processo de expansão das grandes nações, que constituíram esquadras para colonizar o novo continente, e também o Oriente. Notadamente, o passo a passo da expansão do Império Colonial holandês e os episódios que os fazem ao declarar a independência da Espanha. A Holanda, reunindo outras repúblicas dos Países Baixos, começa o processo de enfrentamento da Espanha que, no Brasil, foi consequência do surgimento da União Ibérica, quando o rei da Espanha se transforma em também rei de Portugal, e manda fechar os portos do Brasil aos holandeses. A consequência foi a invasão holandesa, com muito sucesso em Pernambuco, expansão para 7 capitanias, culminando com uma saga histórica no Ceará, no ciclo de prata com Matias Beck. Tudo isso só foi possível com a aliança com os Pitaguaris, e o protagonista Gaspar Paraupaba e Antônio Paraupaba. Gaspar Paraupaba esteve presente, com Pero Coelho, em 1604, apoiando em 1607 os jesuítas Luís Figueira e Francisco Pinton na criação das aldeias no estorno defensivo do enclave lusitano, inclusive a de Santo Antônio, do Pitaguari, no Vale da Aratanha. Pero também veio liderando 40 índios, e como tradutor, acompanhou Matias Beck. Em missão precursora em 1648, Antônio Paraupaba havia pacificado os indígenas, para viabilizar a segunda presença holandesa no Ceará. Após a cronologia, que virá a seguir, apresentaremos o nascimento da aldeia de Santo Antônio do Pitaguari, que servirá como início, para falarmos sobre o ciclo do sal, que nós chamamos de o limiar do Ceará holandês, com Gideon Morris, que foi pauta de um seminário internacional, no auditório Henriqueta Galeno, na Casa de Cultura Juvenal Galeno, liderada por Linda Lemos, com a presença de J. Terto de Amorim, Josafá, e José Eurípedes Maia Chaves Júnior. Finalmente chegamos à fortaleza de Matias Beck, e logo, a seguir publicaremos registros em 1654 de Matias Beck, já embarbado, e também com a carta de Jacob Mari de Amsterdã para a Inglaterra, onde tinha sido aprisionado o carregamento da prata do Ceará, que também reproduzimos. Fica comprovada documentalmente nestes anexos, que diferentemente do que se dizia, no caso de haver, ou não pouca prata no Ceará, a mina de Itarema atingiu seu auge em 1653 exportando tonéis e balsas cheias de minério de prata, que eram transportados pela entrada de 5 léguas, larga para carroças, que foi construído pelos holandeses, com a cooperação dos nossos índios, das minas até o forte na Foz do Paju. Nós dedicamos um capítulo aos fatos sucessores ao Tratado de Taborda, ou seja, a rendição dos holandeses, que na realidade, foi um acordo comercial, a valores atualizados de 4 bilhões de reais, que inclusive demorou para ser pago. A esquadra, uma década depois, impediu a entrada e saída de tudo em Lisboa, até Portugal retomar e assinar o segundo Tratado de Haia, que acordava o pagamento em 40 anos da dívida de reparação de Portugal à Holanda, pela devolução do Nordeste brasileiro. Antônio Paraupaba liderou 4.000 indígenas, que não se refugiaram em marcha nas difíceis condições climáticas do Nordeste pelos sertões, percorrendo 750 quilômetros para se refugiarem na Chapada da Ibiapaba, na divisa do Ceará com Piauí,
como a comprovação de outros escritores, inclusive Padre Antônio Vieira, que anos depois chegou à reunião e a denominou de Genebra dos Sertões pela imensa população cristã, não católica, evangelizada por 3 décadas. Numa contribuição aos pesquisadores e estudiosos, vamos além com identificações, por meio de pesquisa de campo, em loco e entrevistas. Descobrimos a conexão Ibiapaba, desde o Alto Rio Poti ao Delta do Paraíba, em Tutória. Essa palavra significa água boa. Esse local permitia a aguada dos navios sem atracar, pelas fontes de água doce, que jorram em meio ao mar, fruto da força dos lençóis freáticos e das 7 fozes do rio Parnaíba, reforçado pelos lençóis maranhenses. Ainda nesse local, foram resgatados para as possessões holandesas na América Central, no Caribe, e provavelmente, em Nova York, que é também uma cidade fundada pelos holandeses, muitos para a Holanda, Europa e outras possessões africanas no Oriente. Os índios não se acabaram ali. Naquele ano, Antônio Paraupaba utilizou essa conexão para uma área desmilitarizada, embarcando para a Holanda e desenvolvendo uma atuação firme por 2 anos ante o parlamento holandês, que estava magistralmente representado no folheto, que mandou publicar com os 2 requerimentos nos anos de 1654 e 1656. Esses requerimentos foram feitos aos 19 senhores das Repúblicas Unidas dos 7 Países Baixos, que fizeram a transcrição, na íntegra de uma tradução exemplar. Em suma, este é o conteúdo básico desta nova obra, que é muito rica em imagens, que permitem ao leitor compreender melhor o texto. Para um economista, um correspondente sem maiores formações em letras, mas sempre um amante da cultura, e que sempre gostou de ler e pesquisar, fica aí essa contribuição para que nossas universidades, academias e autoridades definitivamente deem o devido valor à nossa cultura, sabendo como promovê-la turisticamente, gerando renda e melhoria de vida para todos os cearenses. Sendo assim, fortalecendo toda essa mística diferencial da inteligência do cearense que, para nós, está presente como elo com o século XVII na figura de Antônio Paraupaba, uma figura marcante por sua escrita, espada, cavalo e uso da Bíblia. Capítulo 1, Sierra, à la vista, Serra à vista, antecedentes históricos e antropológicos. A palavra Seara vem do espanhol sierra, que foi assim nomeado pelos navegantes pioneiros ao avistarem do mar as serras, que azula no horizonte, como diziam. Essas características fizeram com que a Sierra fosse diferente dos litorais a leste, onde ficava o delta das Américas, no rio Parnaíba, em Maranhão e Piauí. Também fazia com que se tornasse diferente das terras a oeste, onde estão o Rio Grande do Norte. Como já falamos, Sierra pode ser escrito e falado de várias formas, por não ser uma palavra do Tupi-Guarani, língua essa que era falada por nossos índios, que possuíam sua própria forma de chamar essa terra, a nomeando de Pindorama. O brado Serra à Vista responde ao contraste de nossas altas e litorâneas, serras de Maranguape e Aratanha. Elas são visualizadas desde o Mar do Norte, no Oceano Atlântico, do prateado Monte Itarema, que pode ser chamado também de Jaçanaú, Mucuna e Taquara, que é do maciço do Baturietê e da Serra Grande, chamada também de Ibiapaba, dizendo nossa primitiva extensão do delta do Parnaíba, que hoje é Piauí e Maranhão, até as Salainas de Ipanema, e Foz do Rio Açu, que hoje é Rio Grande do Norte. Daí, aos estratégicos limites da capital, entre as barras do Cocó-Seara, sinalizando a foz do riacho Pajeú, equidistante berço de Fortaleza, localizado entre o rio Seara e a enseada do Mucuripe. Quando adentramos mais profundamente as viagens feitas para o Seara, podemos iniciar, com as pioneiras, ocorridas desde o dia 20 de janeiro de 1500, como a do espanhol Vicente Pinzon, já em 1513. As primeiras caravelas portuguesas chegaram com o primeiro holandês de nome Cristóvão Aro. Em 1598, foi a vez dos franceses. Em 1600, veio o holandês João Batista Sins. Alguns anos à frente, mais especificamente em 1604, veio Martins Soares Moreno, com Pero Coelho. Passando-se 6 anos, em 1610, chegou nessas terras o holandês Hendrik Hendrickson Sekope. Em 1625, os holandeses saíram em retirada da Paraíba. Anos depois, em 25 de outubro de 1637, o holandês Major Joris Garstiman chegou. Em 3 de abril de 1649, o holandês Matthias Beck, que em breve falaremos mais sobre. Todos esses que falamos, foram atraídos e guiados pelas altas serras, chegando no Ceará e ancorando em Mucuripe.
Se você chegou até aqui, já foi contextualizado quanto a outros pontos, que serão abordados nas próximas páginas. Você verá agora, de forma cronológica, acontecimentos ocorridos entre o nascimento de Antônio Paraupaba e demais marcos históricos que afetaram diretamente nossa história e cultura, começando com os colonizadores e suas devidas ordens de chegada nessa terra. 1604, Pero Coelho, com o jovem soldado Martim Soares Moreno. 1607 Luiz Figueira e Francisco Pinto. 1612 Tenente Martins Soares Moreno. 1613 Estevão de Campos. 1614 Manuel de Brito Freire. 1617 Domingos Lopes de Lobo. 1621 Capitão Mor Martins Soares Moreno. 1632 Bartolomeu de Brito. 1637 Major Joris Garstiman e Tenente Hendrik Van Han. 1639 Capitão Mor Gideon Morris de Jong. 1649 Capitão Mor Matias Beck. 1654 Capitão Mor Álvaro de Azevedo Barreto. Agora, falaremos da cronologia desde os ancestrais de Paraupaba e da expansão neerlandesa na América. Em 1491, estima-se o nascimento do cacique Maranguabe, o sabedor da guerra, que era trisavó de Antônio Paraupaba. Em 1492, no dia 12 de outubro, Cristóvão Colombo nas Bahamas, chega pela primeira vez ao novo continente na nau Santa Maria, com Martim Alonso Pinzon como capitão da caravela Pinto e seu irmão Vicente Yanes Pinzon, que era comandante da caravela de Santa Clara, chamada de Nina. Em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas, e o mundo é dividido em duas áreas de exploração, a portuguesa e a espanhola. Em 1500, no dia 20 de janeiro, o espanhol Vicente Pinzon, que denomina bairro local, é pioneiro em chegar ao Brasil, no Mucuripe, em Fortaleza, Ceará. Em 22 de abril, o português Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, na Bahia, antes da linha de Tordesilhas, e oficializa a presença portuguesa no Brasil. Em 1501, Américo Vespúcio, no qual seu nome levou a origem da palavra América, por perceber sua dimensão continental, e mais tarde usada para nomear o continente, embarcou na expedição de Gonçalo Coelho. Relata ao rei sobre o ataque indígena na Baía da Traição, na Paraíba, que por séculos alimentará as hostilidades luso-potiguares. Em 1513, o primeiro holandês, Cristóvão Aro, veio nas primeiras caravelas portuguesas para as costas do Ceará. Em 1520, estima-se o nascimento de Cacique e Baturietê, o valente nadador e bisavô de Antônio Paraupaba. Em 1534, foi criada a Ordem dos Jesuítas por Inácio de Loyola, com o objetivo de pregar o cristianismo nas Américas. Em 1534, inicia-se a colonização do Brasil com a criação das primeiras capitanias hereditárias. Em 1549, estima-se o nascimento de Jatobá, o robusto e valente, que era avô de Antônio Paraupaba. Em 1578, Gaspar Paraupaba, pai de Antônio Paraupaba, nasce no Ceará, conforme declarou em Amsterdão ao revelar ter 50 anos, em 1628, quando detalhou a costa nordestina para o Atlas holandês. Em 1580, aconteceu a União Ibérica das Coreias de Espanha, em Portugal, sob o comando de Felipe, e subordinando também as colônias, por 60 anos, sendo nomeado de Brasil Filipino. Em 1590, o francês Adolphe Mambille ocupa a Serra da Ibiapaba, no Ceará. Em 1595, acontece o encerramento dos portos portugueses aos navios holandeses por ordem de Filipe, e que então foi aberto por Felipe, sendo esse rei da Espanha e de Portugal. Em 1597, acontece a Guerra Luso-Holandesa, começa com um ataque holandês a São Tomé e Príncipe. Em 1600, o holandês João Batista Sims lança âncoras na enseada do Mucuripe, negocia em formato de escambo com os indígenas e explora as serras no Vale da Aratanha. Em 1603, Pero Coelho reúne, no rio Jaguaribe, sua tropa, em marcha, e as embarcações enviadas da Paraíba, inclusive o jovem soldado Martim Soares Moreno, com 17 anos, e Gaspar Paraupaba, com 25 anos, liderando índios potiguares retornando ao Ceará. Em 1604, Pero Coelho na Barra do Ceará fundou a Nova Lisboa, e nomeou seu forte de São Tiago. Em 1605, Pero Coelho tenta ir da Ibiapaba ao Maranhão, sobre deserção, indo em busca de sua família na Paraíba. Em 1606, Pero Coelho retira-se a pé pelo litoral,
a caminho de Rio Grande do Norte, sofrendo com a família o flagelo da seca. Em 1607, chegou ao Ceará, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Ainda nesse ano, Gaspar Paraupaba apoia os jesuítas na fundação da aldeia Santo Antônio do Pitaguari, que é atualmente Maracanã, e o explorador inglês Henry Hudson, que a serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais tentou uma passagem para as Índias pelo noroeste, e acabou descobrindo regiões da América do Norte, dando o seu nome ao rio Hudson e à Baía de Hudson, e proclamando as terras circundantes propriedades neerlandesas. Em 1610, os holandeses Hendrik Hendricksenkop e Claes Adriaanse Cluit fazem escambo no Mucuripe. Em 1611, o açoriano Martins Soares Moreno retorna para colonizar o Ceará no final deste ano. Em 1612, Soares Moreno instala a aldeia Nossa Senhora do Amparo e o Forte em São Sebastião na Barra do Ceará. Em 1613, Soares Moreno foi apoiar Jerônimo de Albuquerque na expulsão dos franceses do Maranhão. Em 1615, os holandeses fundam a sua primeira colônia, em Forte Nassau, perto da atual cidade de Albânia, capital do estado de Nova York. Em 1620, os holandeses ocupam a ilha de Sint Maarten nas Caraíbas. Em 1621, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais. Ainda no mesmo ano, Martins Soares Moreno regressa, e será por 10 anos o capitão-mor do Ceará, e ainda acontece o armistício de 12 anos entre as duas nações, Castela, na Espanha, e Holanda. Em 1624, os franceses ocuparam um território, onde a Guiana Francesa, e os holandeses fundaram a Nova Amsterdã, atual Nova York. Ainda no mesmo ano, em 9 de maio, aconteceu a invasão holandesa em Salvador, Bahia. Uma força de 26 navios da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, sob o comando do almirante Jacob Willekens e de Pitt, conquistou a capital do estado do Brasil, até 1 de maio de 1625. Em 1625, os holandeses se retiram de Salvador aportando na Baía da Traição, Paraíba, sendo bem acolhidos por índios potiguares, porém acabam expulsos, e os potiguares sofrendo massacre e dispersão para a Serra da Copaíba. Ainda em 1625, Gaspar Paraupaba, Antônio Paraupaba e Pedro Poti embarcam para a Holanda, juntamente com outros potiguares. Em 1626, o primeiro governador do novo estado do Maranhão apresenta-se pomposamente no Ceará. Em 1628, o zelandês Gideon Morris de Jong caiu prisioneiro no Maranhão. No mesmo ano, Martim Soares Moreno queixa-se ao rei do precário abastecimento da sua capitania. Em 1630, acontece o cerco holandês a Olinda. A capitania de Pernambuco, mais rica de todas as possessões portuguesas, é conquistada pela Companhia das Índias Ocidentais, através de uma nova e poderosa esquadra com 77 navios, a maior já vista na colônia, sob o comando de Hendrik Lonck. O território ocupado é renomeado de Nova Holanda. Em 1631, no dia 22 de maio, os holandeses e os brasilianos militarizados, formados na Holanda, desde 1625, ocuparam a ilha de Itamaraca, e expandiram a conquista pela capitania, animados com o reforço da esquadra de Adrien Jansen Pater, composta de 16 navios e cerca de 1000 homens, que no início de 1631, fundiu na vizinha Recife. Fim do mandato do capitão-mor Martim Soares Moreno no Ceará, que vai combater os neerlandeses em Pernambuco. Em 1633, acontece o fim do armistício de 12 anos entre Castela, Espanha, e Holanda. Em 12 de dezembro, é lograda a conquista holandesa do Rio Grande do Norte pela Aliança Batava-Pitaguari, colonização de Bonaire na América Central pelos neerlandeses. Em 1634, Antônio Paraupaba consolida a aliança com o poderoso cacique Tapuia Janduí, de então nome Jandovi, na capitania do Rio Grande do Norte. Os holandeses e seus aliados brasilianos concretizam a conquista da capitania da Paraíba, quando desembarcam ao norte da Foz do Jaguaribe, e conseguiram vitória sobre as tropas do governador paraibano Antônio de Albuquerque Maranhão, e partindo para dominar Cabedelo, onde tiveram êxito. Em dezembro de 1634, os batavos entraram na cidade de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, e passaram a administrá-la até 1645. Colonização de Curaçao na América Central pelos holandeses. Em 1635, ocorre a colonização de Sint Eustatius pelos holandeses. Em 1636, a Companhia das Índias Ocidentais no Caribe ocupando também Aruba.
Em 1637, inicia-se o governo de Maurício de Nassau na Nova Holanda, com a cooperação dos pitaguaris paraupabas, Antônio e Gaspar. A conquista holandesa do Ceará com o Major Joris Garstman e o Tenente Hendrik van Haan, por ordem de Maurício de Nassau atendendo à embaixada do cacique Manai, algodão que apoiou com 200 arqueiros. Em 1637, os holandeses tomaram a cidade de São Cristóvão e dominaram Sergipe. Em 1638, os holandeses tomaram São Jorge da Mina na Guiné, iniciando os ataques nos postos comerciais da costa oeste africana, visando assegurar escravos para a produção de açúcar nos territórios conquistados no Brasil. Em 1639, assume o primeiro capitão-mor do Ceará holandês Gedeon Mores de Jong. É o ciclo do sal, 1639-1641. Em 1640, restauração da coroa portuguesa encerra o domínio espanhol, Brasil-Filipino 1580-1640. Em 1640, comandante dos indígenas ocorre a colonização de Sabá pelos holandeses. Em 1641, Gideon Morris agregado à expedição ao Maranhão na qualidade de comandante dos indígenas a 12 de junho. Foi firmado o primeiro Tratado de Haia, estabelecendo uma trégua de 10 anos entre o Reino de Portugal e a República Holandesa. Foi um tratado de aliança defensiva e ofensiva entre ambas as partes. O tratado incluía a formação de uma frota conjunta destinada a atacar o Reino da Espanha. Na prática, a trégua originalmente firmada para todos os territórios de ambos os impérios, limitou-se ao continente europeu, sendo ignorada por ambas as partes no resto do mundo até 14 de julho, após uma dura luta, que durou 5 meses. Malaca foi conquistada pelos holandeses da Companhia das Índias Orientais, no que foi o culminar da guerra e o maior golpe no Império Português do Oriente. Também, no mesmo ano, a capitania do Maranhão ficou sob domínio holandês. Almirante Jean Cornelison Listard, da Companhia das Índias, captura a ilha de São Luís dos portugueses, iniciando o domínio holandês no Maranhão. Em agosto, Luanda é cercada e tomada pelos holandeses, por meio da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1642, os holandeses tomam Huaxin, na atual Gana. Mores de Jong no Maranhão recebeu a autorização de voltar à sua capitania do Ceará no dia 7 de abril. Em 1644, Antônio Paraupaba retorna à Holanda com Maurício de Nassau, que deixa o Brasil, em maio. A revolta indígena destrói o forte na Barra do Ceará, e mata, até o capitão Mor Gideon Morris de Jong, e dizima a guarnição holandesa. Ainda no mesmo ano, Antônio Paraupaba volta ao Brasil, e é eleito regedor do Rio Grande do Norte. Domingos Carapeba é eleito regedor de Goianá das capitanias de Pernambuco e Itamaracá, enquanto Pedro Poti se torna regedor da Paraíba. Em 1645, ocorre o final do armistício de 12 anos, desde 1633, entre Espanha e Holanda. Também, no mesmo ano, eclode a insurreição pernambucana de luso-brasileiros descontentes com a cobrança das dívidas junto à Companhia das Índias Ocidentais. Em 1648, regedores Antônio Paraupaba e Pedro Poti reclamam do desempenho da tropa holandesa na primeira Batalha dos Guararapes. Antônio Paraupaba, em missão precursora, ao Ceará restabelece aliança com indígenas para viabilizar nova presença neerlandesa. Em 1649, no dia 19 de fevereiro, holandeses perderam em terra a 2 a Batalha dos Guararapes e recuam para confinamento no Recife, vencidos pelas forças lideradas pelos senhores de engenho André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, pelo africano Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. Em 18 de março, zarpa a expedição mineradora de Matias Beck ao Ceará, com escala no Forte Seulém, Reis Magos no Rio Grande, onde agrega 40 índios do Ceará com Gaspar Paraupaba. Em 3 de abril, Matias Beck chega à enseada do Mucuripe, numa flotilha de 5 naus com 298 homens. Em 13 de abril, guarnecido o forte às margens, Pajeú, a expedição mineradora, adentra o Vale das Serras e acampa, a primeira noite na Lagoa do Cágado, Maracanaú, contemplando a meia légua o prateado Monte Itarema, Pedra Cheirosa. Em 1650, é finalizada a larga estrada, para carroças, realém carpas de 5 léguas do ancoradouro da Foz do Pajeú às minas nas serras de Itarema e Maranguape, que consolidou o posto colonial da capitania do Ceará. Os holandeses instalaram-se no Cabo da Boa Esperança. Em 1652, Jan van Riebeeck,
da Companhia das Índias Ocidentais, instalou aí uma base de apoio à navegação para o Oriente, vindo mais tarde a transformar-se na cidade do Cabo na atual África do Sul. Também no mesmo ano, ocorre o fim do armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda. Em 1653, ocorre o auge da exportação da galena, minério fonte da prata, da mina holandesa das Índias Ocidentais, no Monte Itarema, na capitania do Ceará. Também no mesmo ano, o jesuíta Padre Antônio Vieira, ao escrever relatos sobre peculiaridades dos índios protestantes na Serra da Ibiapaba, comprova a presença deles ali, já sem mencionar o octogenário Gaspar Paraupaba. Domingos Carapeba pede remoção de Barbados para Tobago, ficando mais próximo do continente. Em 1654, no dia 26 de janeiro, é assinada pelos holandeses a capitulação do Campo do Taborda, no Recife, de onde partiram os últimos navios. Antônio Paraupaba lidera a marcha dos 4.000 indígenas para o refúgio na Ibiapaba, onde deixa o pai Gaspar. Em 20 de maio, o novo capitão-mor do Ceará Álvaro de Azevedo Barreto recebe o Forte Schonenborch e se denomina Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ainda no mesmo ano, Matias Beck foi para Curaçao, na América Central. Já na Holanda, Antônio Paraupaba escreve e apresenta a primeira representação ao Alto Conselho dos 19 Senhores. A colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, então um mero entreposto comercial, cresce com a chegada de 23 dos cerca de 600 judeus que deixaram Recife, em Pernambuco, a bordo do navio Valk, expulsos pelos portugueses. Em 1656, Antônio Paraupaba escreve Remonstrâncias, 2, um manifesto brasiliano, ao Alto Conselho dos 19 Senhores. Em 1657, foi publicado Remonstrâncias. Paulina Paraupaba, viúva de Antônio, recebe pensão dos Estados Gerais e segue, com 2 filhos, para Barbados juntamente com o ex-regedor de Goiânia Domingos Carapeba. Em 1661, é assinado o Segundo Tratado de Paz de Haia, Portugal comprometendo-se a pagar, em 40 anos, 8 milhões de florins, o que seria, nos dias atuais, por volta de 4 bilhões de reais, sendo equivalente a 63 toneladas de ouro, como compensação pelo reconhecimento da soberania portuguesa do Nordeste brasileiro, ex-Nova Holanda. Em 1663, o jesuíta Padre Antônio Vieira, ao escrever relatos sobre peculiaridades dos índios protestantes na Serra da Ibiapaba, comprova a presença deles ali, já sem mencionar o octogenário Gaspar Paraupaba. Domingos Carapeba pede remoção de Barbados para Tobago, ficando mais próximo do continente. Em 1664, Nova Amsterdã passa para o controle inglês, como Nova York. Em 1674, o Suriname, Guiana Holandesa, é capturado pelos holandeses dos britânicos, durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa. A posse de Sune e valiosas plantações de açúcar foi oficializada com a confirmação do Tratado de Westminster. O país foi um território ultramarino holandês por 3 séculos, até a sua independência, em 1975. O final da era holandesa no mar no século XVII, ocorreram 3 guerras anglo-holandesas, de 1652 a 1654, de 1665 a 1667, e de 1672 a 1674, ao final das quais, ocorreu a emergência da Inglaterra, como potência mundial hegemônica. Em dezembro de 1679, são assinados os últimos tratados de Nimega, que põem fim à Guerra Franco-Holandesa. Faleceu em 20 de dezembro João Maurício de Nassau, nascido em 1604, conde e príncipe de Nassau, Segem, e governador das possessões holandesas no Brasil de 1637 a 1644. Em 1680, no dia 3 de fevereiro, falece André Vidal de Negreiros, nascido em 1606, governador português de Pernambuco e do Maranhão, e líder da insurreição pernambucana. Em 1683, no dia 12 de setembro, faleceu Afonso VI, rei de Portugal, nascido em 1643. Em 1684, acontece a revolta de Beckman no Maranhão, para terminar com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Em 1684 nasce Diogo Soares, era cartógrafo português e padre jesuíta responsável pelo primeiro levantamento das latitudes e longitudes de uma vasta área do território brasileiro. Ele faleceu em 1748. Em 1689, no dia 22 de outubro, nasce o rei João V, de Portugal. Em janeiro de 1694,
ocorre o assalto final, no Quilombo dos Palmares, comandado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, e o capitão Mor Bernardo Vieira de Melo, para erradicar de vez a ameaça dos escravos fugitivos na região da capitania de Pernambuco, Brasil, e que terminou 1697. Nascido em 1608, Padre Antônio Vieira faleceu em 18 de julho de 1694. Ele foi missionário jesuíta, diplomata e escritor português. Em 1695, falece, em emboscada, Zumbi dos Palmares. Em 1699, no dia 13 de fevereiro, é criada a primeira vila no Ceará, em Aquirás. Em 1700, o rei Luís XIV, da França, declara o seu filho, Filipe de Anjou, como o novo rei de Espanha, que reinará com o nome de Filipe V. Capítulo 2. Santo Antônio do Pitaguari, a terra de Antônio, Paraupaba. No século XVII, depois de Cristo, os índios pitaguaris, potiguaras, eram senhores absolutos das terras ditas Serra do Pitaguari, e de larga faixa de litoral, desde o Rio Grande até a Barra do Ceará, e daí pela Chapada da Ibiapaba até o Rio Parnaíba. Aos 20 de janeiro de 1607, iniciou a aldeia de Santo Antônio do Pitaguari na capitania do Ceará como um trabalho de catequese e plantações para alicerçar os índios, a fé e a submissão ao Estado colonial português. O índio Gaspar Paraupaba integra o aldeamento e denomina seu filho Antônio Paraupaba, provavelmente o primeiro nascido na aldeia. Em 1625, Antônio Paraupaba foi juntamente com outros jovens índios potiguaras para os Países Baixos, onde aprendeu a língua neerlandesa. Em 1631, voltou ao Brasil, como intérprete entre os holandeses e os indígenas. Chegou a ser capitão da aldeia de Abaú. Em 1639, em 1644, Paraupaba voltou à Holanda fazendo parte da comitiva de Maurício de Nassau, que deixava definitivamente a capital do Brasil, holandês, Recife. Em novembro do mesmo ano, Paraupaba saiu de volta para o Brasil. A partir de 1645, Antônio Paraupaba foi regedor da capitania do Rio Grande. Ativo na política, lutou pela abolição da escravatura indígena e africana nos territórios da Holanda brasileira. Foi um dos articuladores da revolta indígena em Cunhal. Como militar, ainda lutou nas batalhas dos Guararapes. Em 1648, Antônio Paraupaba foi precursor nos contatos dos holandeses com Jassanã, filho do cacique Maracá, cujos domínios estendiam-se até Jaçanã, Mucunã e Taquara ao sopé do Monte Itarema, contíguo ao Monte Maragoa. Em 3 de abril de 1649, juntamente com 40 índios dentre o efetivo de 298 homens, seu pai Gaspar Paraupaba acompanha o capitão holandês Matthias Beck na expedição ao Ceará em busca da prata, cuja flotilha de 5 naus lança âncoras na Baía do Mucuripe. Sendo assim, em 13 de abril de 1649, da Foz do Pajeú, onde edificaram o Forte Schonenbosch, gênese da futura capital do Ceará, Fortaleza, parte a expedição mineradora, chefiada por Hendrik van Haan, que segue com o mestre Jonas Ourives para o Monte Itarema, Pedra Cheirosa, em Mucuna. A mina era de galeno, minério de chumbo, que é fonte de prata, de onde se exportou carregamentos da prata do Ceará. Na sua atuação política no Brasil, Paraupaba teve contato com líderes potiguaras como Pedro Poti, Carapeba, Felipe Camarão, Pajuçara e Maracá. Com o Tratado de Taborda, os holandeses deixaram o Brasil, no início de 1654, adiante seguiram Antônio Paraupaba, sua esposa Paulina, e 2 filhos. Já nos Países Baixos, Paraupaba atuou no parlamento holandês com requerimentos em 1654 e 1656, até falecer em 1657, com o intuito da retomada contra os portugueses, numa conexão com a nação potiguara que estava refugiada na Chapada da Ibiapaba. Em 1890, a vila do Santo Antônio do Pitaguari mudou a denominação para Maracanaú, lagoa onde bebem os maracanas na língua tupi. No ano 2000, a terra indígena Pitaguari foi aprovada abrangendo 703 hectares, e é a mesma onde nasceram e viveram seus ancestrais há séculos. Antônio Paraupaba desponta dentre os grandes índios do Ceará, atestando todo o valor de sua raça. Catequizado na aldeia de Santo Antônio de Pitaguari há mais de 400 anos e educado na Holanda, foi sempre um tupi da Pindorama. Capítulo 3, Trilhando Sertões, a Marcha para a Liberdade. Em 26 de fevereiro de 1654, os holandeses firmaram o Tratado de Taborda para a saída do Brasil, mas seus aliados indígenas não se renderam.
Antônio Paraupaba liderou 4.000 refugiados numa marcha épica de dimensões gigantescas nas condições climáticas e alimentares dos sertões nordestinos, trilhando 750 quilômetros desde Pernambuco até o refúgio inicial, na Chapada da Ibiapaba, que hoje é Viçosa do Ceará. Estes eram índios tapuias e potiguares, que são índios convertidos à fé reformada, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande e Itamaracá. Nascido provavelmente em 1607 na aldeia de Santo Antônio do Pitaguari na capitania do Ceará, hoje região metropolitana de Fortaleza, abrangendo os municípios de Maracanaú, Pacatuba e Maranguape. O filho do também potiguar, cearense Gaspar Paraupaba, e aliado aos holandeses desde 1625, Antônio Paraupaba, embarcou na frota de Baldwin Hendricks, e foi educado em Amsterdã durante 5 anos. Atuou na Nova Holanda desde o cerco a Olinda em 1630, no apogeu com Maurício de Nassau, de 1637 a 1641, em 30 de março de 1645, em Itapecerica, durante a Assembleia dos Índios, foi eleito regedor-mor da capitania do Rio Grande do Norte. Logo, ao lado de Pedro Poti, da Paraíba, e Domingos Fernandes Carapeba de Goiânia, que hoje é Itamaraca, e Pernambuco. Paraupaba desenvolveu missões importantes para o governo holandês, principalmente junto aos potiguares do Ceará e os janduís do Rio Grande, recrutando ao lado holandês. Foi precursor e pacificador em 1648, para viabilizar o retorno dos holandeses ao Ceará para o ciclo da prata com Matias Beck acompanhado de seu pai Gaspar Paraupaba, em 1619. Comandando 200 exímios guerreiros potiguares, venceu inúmeras batalhas e contribuiu para a consolidação do domínio territorial, em 7 capitanias, de Sergipe ao Maranhão, combatendo destemidamente também nas 2 batalhas de Guararapes, até a capitulação batava com o Tratado de Taborda. Nascido provavelmente em 1607 na aldeia de Santo Antônio do Pitaguari na capitania do Ceará, hoje região metropolitana de Fortaleza, abrangendo os municípios de Maracanaú, Pacatuba e Maranguape. Filho do também potiguar cearense Gaspar Paraupaba, e aliado aos holandeses desde 1625, Antônio Paraupaba embarcou na frota de Baldwin Hendricks, e foi educado em Amsterdã durante 5 anos. Atuou na Nova Holanda desde o cerco a Olinda, em 1630, no apogeu com Maurício de Nassau, de 1637 a 1641, em 30 de março de 1645, em Itapecerica, durante a Assembleia dos Índios, foi eleito regedor-mor da capitania do Rio Grande do Norte, ao lado de Pedro Poti, da Paraíba, e Domingos Fernandes Carapeba de Goiânia, Itamaracá e Pernambuco. Capítulo 4. A conexão Ibiapaba, Rio Poti ao delta do Parnaíba. A aliança entre holandeses e potiguaras teve início em 1625, quando 3 indígenas, dentre eles Gaspar Paraupaba, com 47 anos, Antônio Paraupaba de 18 anos, e Pedro Poti, embarcaram para estudar na Holanda, retornando no cerco de Olinda em 1630. Em 1645, Domingos Fernandes Carapeba foi o anfitrião da Assembleia Indígena em Itapecerica para análise sobre debate e aprovação de uma lei vinda da Holanda sobre a liberdade indígena. Quando foi eleito regedor de Goiânia dos Índios de Itamaracá e Pernambuco, Pedro Poti da Paraíba, e Antônio Paraupaba do Rio Grande. Seu prestígio era tão grande que foi a ele, mesmo sem ainda saber falar o neerlandês, que foi entregue a Carta de Liberdade, o documento feito pelo Conselho da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais sobre a liberdade indígena. Após a capitulação holandesa no Recife com a assinatura do Tratado de Taborda, em 1654, participou do Plano Potiguar de Refúgio na Serra da Ibiapaba no Ceará. Em 1657 foi enviado, onde não queria, Caribe, e levou a viúva Paulina e os filhos de Paraupaba consigo. No curso da viagem para Barbados orientou a aguada no delta do Parnaíba, para resgatar mais potiguares pela conexão de Ibiapaba para as Antilhas Holandesas. Ainda em 1651, juntamente com o capitão Antônio Paraupaba, estabeleceu a conexão Ibiapaba, e refugiaram nesta região mais de 4.000 indígenas numa marcha heróica de 750 quilômetros pelos sertões nordestinos. Desde Recife, não parou de lutar, ainda insistiu em chegar o mais próximo a Ibiapaba e seus refugiados, pedindo remoção para Tobago. Da Ibiapaba, Carapeba e a família de Paraupaba cruzaram a chapada pelo boqueirão do rio Poti, descendo por seu canhão até a confluência com o rio Parnaíba e alcançando o delta das Américas.
área desmilitarizada onde teriam embarcado para a Holanda para apresentarem as condições de seu povo aos Estados Gerais holandeses, cujo teor consta do Manifesto Brasiliano, as representações escritas por Antônio Paraupaba, em 1654 e 1656. Primeiro Manifesto de Antônio Paraupaba. Altos e nobres, senhores, eu, Antônio Paraupaba, ex-regedor dos brasilianos no Rio Grande, faz ver com todo o respeito a vossas excelências, que toda a nação brasiliana, ainda não há muito tempo habitando aquela região do Brasil, e obedientes ao governo deste estado até a última conquista feita pelos perjuros portugueses, tem vivido e perseverado até agora como súditos bons e firmes na sua fidelidade para com este estado e a religião reformada de Cristo, a única verdadeira. Sendo por isso suplicante e enviado a vossas excelências por esta nação, que se refugiou com mulheres e crianças em Cambrecive, a serra da Ibiapaba, no sertão além do Ceará, a fim de escapar aos ferozes massacres dos portugueses, para asseverar a vossas excelências em nome destas infelizes almas, não somente a constância de sua fidelidade, como também que procuraram a sua subsistência pelo tempo de 2 anos, nos sertões, no meio de animais ferozes, e mesmo ainda mais procuraram, conservando-se à disposição deste Estado, e fiéis à religião reformada, que aprenderam e praticam, contanto que possam esperar auxílio e socorro de vossas excelências. Faltando esse auxílio, este povo terá necessariamente de cair afinal nas garras dos cruéis e sanguinários portugueses. Sendo que desde a primeira ocupação do Brasil, tem destruído tantas centenas de milhares de pessoas da sua nação, especialmente depois que procurou a proteção das armas deste Estado, e adotou o verdadeiro culto divino, e que agora, se for abandonado, terá de pagar penitência sendo completamente extirpado. Este povo não pode acreditar que vossas excelências o recompensem dessa forma, por seus fiéis serviços, e tantas e tão longas misérias, fome e massacres, nem que permitam que estes que foram uma vez trazidos ao conhecimento da verdadeira religião se retirem dela, e que seja cortado o caminho que lhes apontaram para o reino de Jesus Cristo, nem que deixem que eles recaiam na selvageria entre as feras nos sertões bravios. Isto dificilmente se justificaria perante o grande e todo-poderoso Deus, que é contra os que enterram a sua libra com medo de a colocar na usura. Portanto, confiamos firmemente que vossas excelências, que sempre se mostraram como verdadeiros pais e defensores dos oprimidos e desamparados, e sinceros paladinos da verdadeira Igreja de Deus, mandarão o mais depressa possível para lá o socorro suficiente para a subsistência da infeliz nação dos brasilianos e para a conservação da Igreja Cristã Reformada, a única verdadeira. E como suplicante, deixando pai e mãe, mulheres e filhos, parentes e tudo mais, trazendo apenas consigo para o consolarem em sua tristeza 2 filhos ainda crianças. Assim, tenha chegado aqui nu e descalço, solicita muito humildemente que vossas excelências bondosamente mandem fornecer a roupa e pensão necessárias a si e a seus 2 pobres filhos, a fim de poder esperar que, em tempo oportuno, vossas excelências despachem os requerimentos anteriores, segundo as circunstâncias. Haia, 6 de agosto de 1654. Assinado, Antônio Paraupaba. Segundo Manifesto de Paraupaba, Manifesto Brasiliano de Antônio Paraupaba. Entregue dia 6 de abril de 1656 a Vossas Excelências dos Estados Gerais dos Países Baixos Unidos. Vossas Excelências, eu, Antônio Paraupaba, nascido brasiliano e enviado pelos outros brasilianos, os súditos leais de Vossas Excelências, declara com toda a humildade e a devida reverência, que se passaram quase 20 meses desde que ele, em nome de seus principais, a mais miserável nação deste mundo, e, não obstante, os brasilianos mais leais a Vossas Excelências, expôs brevemente os motivos da sua vinda. Ele apresentou e mostrou o estado triste, miserável, e mais que lamentável em que se encontra essa nação fiel, desde a entrega recente do Brasil, ao bárbaro, sanguinário, infiel e perjuro português, pedindo humildemente assistência e ajuda. Durante este tempo ele se alimentou, constantemente, de esperança e paciência, esperando uma resolução favorável de Vossas Excelências. Porém, até agora, para o pesar de sua alma, ele não encontrou coisa alguma que o consolasse. Após um silêncio tão comprido e assustador, viu-se finalmente obrigado a cair mais uma vez aos pés de Vossas Excelências para implorar, em nome de seus principais. Assim, esses brasilianos miseráveis, porém leais, que queiram agora Vossas Excelências, preocupadas com o estado tão oprimido deles, conseguir assistência e ajuda segundo sua disponibilidade, nesta hora, conforme o pedido para a salvação dos brasilianos.
Isto é altamente necessário considerando-se o presente estado do Brasil, e o sofrimento destas almas miseráveis, assuntos sobre os quais ele achou necessário expor a vossas excelências o seguinte, e breve relato. Assim, pede-se com toda a humildade a vossas excelências, da parte dessa nação miserável, mas leal, observar em clemência quem realmente são esses em nome dos quais ele está estendido aos vossos pés, e vem requerer ajuda e assistência contra o perjuro português, que rompeu o tratado. Ele se vê obrigado, por várias razões, a recordar os primeiros fundamentos ou princípios da relação entre essa nação e vosso Estado, a decorrente submissão da primeira e sua perseverança, com toda a lealdade, declarando em nome do Senhor, que isso será feito com nenhum outro objetivo no mundo a não ser o de renovar a memória daqueles nessa presente reunião ilustre de vossas excelências, que ainda se lembram do que se passou, a informar aqueles que o desconhecem, sobre os serviços prestados por essa nação com toda a lealdade, para assim despertar nos corações de ambos uma compaixão cristã para com esta nação. Feita através do almirante Baldwin Hendricks na Baía de Traição, onde o primeiro conhecimento que esta infeliz nação teve de vossas excelências foi, e ele, logo depois de sua chegada, tentou fazer aliança com essa miserável nação brasiliana, com promessas e a confirmação da proteção de vossas excelências. Ele os encontrou imediata e entusiasticamente dispostos ao serviço de vossas excelências, quando isto lhes foi solicitado. Mas a deles foram logo abandonados pelo mesmo, apesar da proteção que lhes foi garantida, depois de prestarem vários serviços contra os 8 portugueses. Essa nação miserável teve que pagar por isso, com o sangue de milhares de homens, mulheres e crianças. O primeiro contato com vossas excelências foi pago tão caro que esta nação pode dizer com razão que a sua primeira união com este Estado foi assinada e selada, de sua parte, com o sangue das suas mais valiosas joias, através do ódio eterno e intransigente contra aqueles portugueses sanguinários. Quais torturas, quais tormentas e quais massacres eles sofreram e suportaram desde aquele tempo até a chegada do general Weirenburg. Nem a língua pode falar, nem a caneta pode descrever. Só conhece aquele grande e onisciente Deus que diz: a vingança é minha. Após a chegada do Sr. Weirenburg, na capitania de Pernambuco, os poucos que restavam desses miseráveis retornaram à proteção e à obediência a vossas excelências, de acordo com suas próprias possibilidades, e em tempo oportuno. E daí em diante constantemente juntaram as suas armas com as de vossas excelências para a destruição dos portugueses, também fora do Brasil, até mesmo na África, na conquista de Angola, sob os estandartes de vossas excelências finalmente, tendo descansado, como os outros súditos de vossas excelências, sob aquela sombra enganadora do Tratado de Portugal. Assim, concluído e jurado no ano 1640 entre vossas excelências e aquele pérfido e autoproclamado rei, foram eles que, antes de todos, logo depois da rebelião instigada pelos perjuros portugueses no ano 1645, no Brasil, tiveram de provar a fúria cruel desses desleais na rendição de Serinhaém, onde, contra o acordo concluído, todos dessa nação, até mulheres e crianças, saciaram com seu sangue pela força e pela espada os corações sanguinários desses portugueses perjuros. Não é a intenção relatar aqui a vossas excelências todos os serviços leais, as desgraças e as misérias sofridas por essa nação nos últimos 9 anos. Somente fornecer uma relação breve, de uma prova de sua lealdade incorruptível na Grande Fome, nos anos 1645 e 1646, quando os súditos de vossas excelências, excluída essa triste nação, recebiam dos armazéns apenas 1 libra de pão por semana para viver. O inimigo oferecia então muitos prêmios para que ela, a nação brasiliana, se aliasse a ele. Além disso, foi declarado claramente pelo alto governo que, tendo em vista a grande fome nesta ocasião, ela poderia se servir desta proposta do inimigo, para alimentar-se, suas mulheres e crianças, até que Deus Todo-Poderoso providenciasse uma mudança para melhor. Assim, pareceu mais honesto e louvável, para essa leal nação brasiliana, comer as sementes e a casca das árvores, e até o orvalho do campo, e morrer, aos milhares, perseverando na lealdade a este Estado, do que sujar a fidelidade, selada a tão altos custos, e ficar com a marca eterna da desonra por desertar para o lado inimigo por causa da fome. Chamando aqui Deus e todos os presentes naquela época, em Itamaracá como testemunhas, dessas insuportáveis, inauditas lamentáveis fomes e misérias contra as quais essas almas leais lutaram tanto tempo, de que nisso se mostra a vossas excelências nada mais do que a sincera verdade.
Queiram vossas excelências observar que tudo que essa nação miserável encontrou no serviço das vossas excelências, e que foi aguentado e suportado por ela tão corajosamente, não foi feito por um povo sem conhecimento do Deus verdadeiro, mas por um povo, que com a aliança com vossas excelências também abraçou, e adotou a verdadeira religião reformada cristã. Um exemplo vai indicar brevemente como Deus, Pai de todas as graças, já despejou os dons da sua misericórdia sobre essas pobres almas. Pedro Poti Regedor, dessa infeliz nação, tendo caído prisioneiro dos portugueses em 19 de fevereiro de 1649, na segunda funesta Batalha de Guararapes. Sendo assim, tão barbaramente tratado por aqueles algozes, cujas crueldades desumanas excedem, em muito a imaginação, foi açoitado, sofreu toda espécie de tormentos, e foi atirado em um buraco escuro, tendo as mãos e pés presos juntos por correntes de ferro, recebendo por alimento menos do que um pouco de água e de pão, e lá ficando por 6 meses, chafurdando em sua própria sujeira. A concessão que lhe davam algumas vezes, para sair dali, uma ou mais horas, para gozar da luz do dia, só servia para dobrar, renovar, e até aumentar as suas aflições. Quando logo em seguida se via repentinamente, cercado de padres e monges, e de alguns dos seus patrícios, instigados pelos primeiros, que continuamente o incitavam a abjurar a religião verdadeira reformada que eles, como de hábito, chamavam da mais maldita heresia, e a lançar-se de novo, no seio da Igreja Romana. Além disso, empregaram todos os meios, para que por induzisse os outros da sua nação, que se conservavam fiéis no serviço de vossas excelências, a passarem para o partido deles, prometendo dar-lhes imediatamente a patente de capitão, e garantindo-lhes maiores vantagens para o futuro. Invoco aqui o testemunho de todas as pessoas que se achavam presas com ele no cabo de Santo Agostinho. Aquele grande Deus de misericórdia fortaleceu aquela cana frágil, através de sua graça singular, transformando-a em um forte pilar da fé, pois ele, muitas vezes, durante o período desses 6 meses do seu martírio, como narrado acima, sendo rogado a abjurar, respondeu sempre com ânimo incorruptível que ele, um indigno, tendo, por uma mercê, não merecida e incompreensível, reconhecido a Deus e ao Pai de todas as graças na verdadeira religião, a reformada, que tinha certeza de ser não só a verdadeira, mas a única aprazível a Deus, e que estava resolvido a não abandoná-la nem na vida, e nem na morte. Que achava pouco todos os tormentos de que usaram consigo, e os que ainda iriam empregar, pois estava preparado pela graça de Deus para os enfrentar, agradecendo ao grande Deus por tê-lo considerado, por sua especial graça, a ele, a mais indigna de todas as criaturas, merecedor de sofrer, em nome de Jesus Cristo seu Salvador. Finalmente, que estava para morrer firme no seu alto juramento feito a Deus e aos Estados Gerais. Resultou disso, decorridos os ditos 6 meses, que aqueles sanguinários, vendo que de um ânimo tão forte nada se poderia conseguir, nem por meio de martírios, nem por promessas de honrarias, cargos ou fortuna, tiraram no do buraco escuro onde tanto sofreu, sob o pretexto de o quererem mandar à Bahia, quando seu plano era matá-lo cruelmente, o que depois se realizou. Estando ele pronto para o matadouro, ainda disse aos diversos oficiais de vossas excelências presos com ele no cabo São Agostinho: sei que eles me matarão. Peço-vos, portanto, que me presteis o seguinte serviço: quando regressares ao Recife, contai aos do alto governo que vistes e ouvistes de mim, que eu morri como seu súdito fiel. E dizei aos da minha nação que os exorto a permanecer por toda a vida fiéis a Deus, e aos Estados Gerais. O suplicante, além disso, pede a vossas excelências, em nome desses homens miseráveis, para que entendam com coração e alma os princípios da graça maravilhosa de Deus nesse pobre povo. Como gostou o Onipotente de já levar muitas dessas criaturas pobres da escuridão para a luz, e do poder de Satã para ele mesmo. Como agradou a sua majestade divina chamar, e usar as vossas excelências, que também foram redimidos do paganismo para pregar a eles o seu santo evangelho. Este instrumento é na realidade a libra, ou o talento que foi tão fortemente recomendado a vossas excelências, para colocar em usura. Queiram gastar o mesmo para o lucro desses miseráveis, assim que quando o patrão severo voltar um dia para acertar as contas, ele observará como vossas excelências foram fiéis em seu serviço fazendo crescer o seu santo evangelho. O suplicante, além disso, pede a vossas excelências, em nome desses homens miseráveis, para que entendam com coração e alma os princípios da graça maravilhosa de Deus nesse pobre povo. Como gostou o Onipotente de já levar muitas dessas criaturas pobres da escuridão para a luz, e do poder de Satã para ele mesmo.
como agradou a sua majestade divina chamar e usar as vossas excelências, que também foram redimidos do paganismo para pregar a eles o seu santo evangelho. Este instrumento é na realidade a libra, ou o talento que foi tão fortemente recomendado a vossas excelências, para colocar em usura. Queiram gastar o mesmo para o lucro desses miseráveis, assim que quando o patrão severo voltar um dia para acertar as contas, ele observará como vossas excelências foram fiéis em seu serviço fazendo crescer o seu santo evangelho. De modo que agora apareceram o momento, e a oportunidade para vossas excelências se apoderarem de um dos reinados mais belos e valiosos do mundo com uma força pequena, e ao mesmo tempo para salvarem essa nação, tão miserável, mas tão leal, da sua ruína total. À luz da palavra santa de Deus, que de outro modo, por falta de professores está para ser apagada para sempre, poderá ser acesa de novo, no seu meio. Vossas excelências, é agora ou nunca mais que se poderá recuperar o que vossas armas ganharam tão honradamente nesta guerra contra tal grande e poderoso rei da Espanha, e que um rei de Portugal, que se autoproclamou, e cuja coroa cambaleante, foi firmada em sua cabeça perjura por vossas excelências, furtou tão traiçoeiramente sob a aparência de paz. É chegada a hora para a vingança justa de vossas excelências sobre aquele lusitano perjuro, que foi o primeiro a pisar sobre o armistício, e a zombar da brandura de vossas excelências. É chegada a hora em que vossas excelências podem se vingar dessa nação esquecida por Deus, que não hesitou em importunar os ossos dos súditos de vossas excelências nos seus lugares de descanso, que os desenterrou nas igrejas e nos cemitérios, com esse fim, e jogou no mar os ossos das crianças na presença dos pais, os dos pais na presença das crianças, os das esposas na presença dos maridos e dos maridos na presença das esposas, colocando-os em latrinas para maior ofensa e ferimento do coração. Esta presente oportunidade foi entregue nas mãos de vossas excelências por este grande Deus. Se a deixarem passar, vão causar um furto de bens sem fim dos pobres e angustiados súditos de vossas excelências. Sim, vão causar a perdição inteira e extermínio total dessa nação miserável dos brasilianos, que foi tão valiosa para vossas excelências e este Estado, e que os sanguinários portugueses tentaram de tempos em tempos e de todas as formas extinguir por completo, vendo que a sua tirania aí não poderia ser estabelecida sem o extermínio dessa nação. Vossas excelências, é seguro e certo que este traidor sem vergonha, se encontrando tão oprimido, e com medo que vossas armas justas ataquem-no na inconveniência de seus negócios, vai se apresentar um desses dias, através de suas criaturas, nesse país com propostas para novas negociações, e vai prometer montanhas de ouro, segundo suas burlas habituais. Porque a sua intenção é nada mais que dar um punhado de chumbo, com cujo prejuízo vossas excelências, pela sua própria experiência, já arcaram o suficiente. O suplicante mostrou brevemente, pelas razões citadas acima, com toda a humildade perante vossas excelências, os citados serviços leais prestados por essa nação brasiliana a esse Estado, as muitas e inauditas misérias sofridas, os massacres feitos pelos portugueses desde o primeiro conhecimento e união dela com vossas excelências. Também foram indicados os princípios fortes da graça de Deus para essas criaturas miseráveis, e como deve-se temer que, pela falta de professores da palavra santa de Deus, eles, com o decorrer do tempo, caiam de novo da luz para a escuridão. Também se mostrou a situação oprimida dos negócios portugueses no Brasil, por causa da defecção dos negros e mulatos, e a oportunidade nascida para vossas excelências de recuperar tudo que o português perjuro lhes tomou. Assim, vem se prostrar mais uma vez o suplicante, em nome dessa nação miserável, mas leal, aos pés das vossas excelências, rezando humildemente, e pelo querer de Deus, que vossas excelências queiram com clemência, em vista de todos os serviços leais e as misérias sofridas por essa nação miserável, e principalmente pelo laço entre vossas excelências e ela formado pela religião verdadeira, assistir lá, na sua necessidade extrema, com 2 navios, com armas e munição de guerra, e, além disso, ajudá-la tão leal e prontamente como vossas excelências têm recebido, no seu pedido, pronta assistência e ajuda dessa nação, que escolheu provar sua lealdade para com vossas excelências até a morte, vivendo no bravio e selvagem deserto, na companhia das bestas ferozes e brutais, onde esperam assistência e ajuda somente de Deus e de vossas excelências. O suplicante e sua miserável nação rezar sem cessar, para o Deus de todas as graças e misericórdias, que sua majestade divina queira abençoar e fazer prosperar de tempo em tempo, e mais o governo das vossas excelências, e que o Onipotente reconheça às vossas excelências e aos seus súditos os benefícios que vossas excelências possam vir a conferir a essas pessoas pobres e abandonadas.
Assinado, Antônio Paraupaba, 6 de abril, de 1656, Aya Fonte, Lodewijk Usman Revista de História 154, 2006, página 37 a 69. Capítulo 5. 1637 Ceará holandês, o limiar. O Ceará holandês e a Nova Holanda são mais que um episódio da ocupação do litoral, por 5 lustros um jubileu de prata. De 1630 a 1654 suas implicações históricas favoreceram a interiorização e a migração das famílias existentes nas capitanias dominadas, induzindo a obra gigantesca do desbravamento e ocupação dos sertões, onde se plasmou, em verdade, a base geográfica da nacionalidade, como muito bem acentuou Capistrano de Abreu. O ano de 1637 marca o início do apogeu do Império Colonial holandês no Brasil, com a chegada ao Recife, sob domínio batavo desde 1630, do príncipe holandês João Maurício, conde de Nassau-Siegen, assumindo, como governador o mais alto cargo, com poder militar de general-comandante, impeliu os portugueses para além do Rio São Francisco. Maurício de Nassau contava consigo com brasilianos militarizados, índios pitaguaris educados na Holanda, cientistas e artistas, entre outros o índio capitão Antônio Paraupaba, cearense de Maracanã aldeia de Santo Ante do Pitaguari, e os pintores Franz Post, Elias Ekmans e Albert Cout. Inicia-se então uma fase de riqueza econômica e cultural. Neste mesmo ano de 1037 recebeu uma embaixada do índio Amanai, cacique Algodão, o qual se oferecia para auxiliar com a sua tribo na conquista de Ceará pelos neerlandeses. Como Maurício de Nassau já acentuará numa carta à diretoria da Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses esperavam encontrar no Ceará promissoras salainas. A expedição ao Ceará deixou o porto do Recife, no dia 11 de outubro de 1637, comandada pelo Major Joris Gastiman, a seu lado o Capitão House e o primeiro-tenente Van Ham. Ao todo, 126 soldados, 58 marujos e 25 índios do Ceará devem ter participado da viagem para se juntarem aos 200 arqueiros prometidos pelo cacique Algodão. De modo genérico, os índios do Nordeste, naquele tempo, dividiam-se em 2 grupos. Os tupis no litoral, a tribo mais poderosa, eram os potiguares, e as tribos do sertão, quase todos descendentes do Gés, os tapuias, inimigos em Tupi, temidos por serem guerreiros valentes, mas de nível cultural inferior, falando a denominada língua travada. 6 anos já faziam desde a partida definitiva de Martim Soares Moreno do Forte São Sebastião, quando em 25 de outubro de 1637 fundiou no Mucuripe a pequena frota flamenga. Já no dia seguinte estava dominada a guarnição portuguesa de Bartolomeu, de Brito, e o reduto da Barra do Ceará. Gastiman e os deixaram Van Ham com 45 soldados no Ceará. A Companhia das Índias Ocidentais, pela primeira vez, firmava o pé em terras cearenses, objetivando a exploração salineira à base do braço indígena. Convertendo índios também na Chapada da Ibiapaba e seus sertões, preparou a base para a conquista do Maranhão, em 1641, consolidando a expansão máxima da Nova Holanda em 7 capitanias. A colonização de fato só começaria quando o zelandês Gideon Mores de Jong, o verdadeiro estrategista da ocupação do Nordeste, foi autorizado a assumir a capitania em 1639. Além da Barra do Ceará, ocupou no ciclo do Salcamocim, Jericoacoara e Upanema, que hoje é Mossoró, pois a divisa do Ceará e além do Rio Agu. Capítulo 6. A Fortaleza de Matias Beck. Na Foz do Pajeú, no Morro Marajaitiba no começo era o forte, e o forte se fez cidade. E a Fortaleza de Matias Beck, guarnecida em 13 de abril de 1649, e eternizada como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção em 20 de maio de 1654, bela e heráldica denominação, a qual traduz no sobranceiro nome uma fidelidade admirável à sua origem cavalheiresca. Matias Beck, procedente da capital da Nova Holanda em Recife, lançou âncoras de sua flotilha de 5 naus na Baía do Mucuripe, no dia 3 de abril de 1649, com um efetivo de 298 homens, dentre eles, 41 índios. Permaneceu embarcado, pacificando e presenteando os líderes nativos de variadas tribos, e escolhendo seu local estratégico. Foi, com efeito, ao traço do seu engenheiro Ricardo Caar, que, em 10 de abril de 1649, começaram os soldados de Becker a trabalhar no levantamento do baluarte defensivo chamado Forte Schonenbosch, nome do então governador holandês em Pernambuco. Dominando o horizonte marítimo, cito no Morro Marajaitiba,
colina das Carnaúbas, ao sopé do qual corre margeando um outeiro um belo rio de água doce, o Marajaique, hoje Pajeu Rio do Feiticeiro. Em 13 de abril de 1649, instalada a guarnição da fortaleza, Matias Beck pode enviar a expedição mineradora para o Monte Itarema, Pedra Cheirosa, em Mucuna hoje Maracanã, chefiada por Hendrik van Haan, comissário, que segue com João Castilinet, engenheiro, tendo como ourives, prateiro o mestre Jonas Smith. Ante a demora em encontrar prata, buscam auxílio, com o velho índio, Gaspar Paraupaba. Só em 23 de abril, encontramos a primeira amostra da prata. A mina era de galeno, o minério de chumbo que é a fonte menos rendosa de prata. Começam a edificar o forte de Itarema para guarnecer o acesso à mina, e dias depois, encontram o minério, também no contíguo Monte Maragoa, em Maranguape. Assim sendo, segundo a tradição por indicação da mitológica, Índia Tupi-Laila. Desbrava-se então os caminhos indígenas de Matias Beck entre os rios Cocó e Ciara, e realiza-se a abertura da estrada de Matias Beck, o Real em Carpas, obra de 5 léguas para trânsito de carroças do forte às minas nas serras, mapeada como estrada da Taquara, infraestrutura viária que baseará nossa expansão urbana, e escoará nossa produção econômica por séculos. Abastecer mais de 1000 pessoas nas plantações de mandioca, milho, feijão. Matias Beck gerou um legado de expansão da agricultura capaz de batatas, abóboras, melancias e limões. Assim, introduz o cultivo da cana-de-açúcar, a implantação de serraria e exportação de pranchas de madeira, carpintaria e extração de sal lacustre, piscicultura, e dinamiza a pecuária bovina, viabilizando o posto colonial, para além da mineração, e comprovando a adaptabilidade dos colonos neerlandeses. Pessoa de mais alta distinção no governo holandês do Brasil, Matias Beck pertencia à Câmara dos Escabinos do Recife, capital da Nova Holanda, havia desenvolvido a fruticultura e a produção agrícola na capitania de Itamaracá, e mereceu a confiança de chefiar a expedição, que se destinava a restabelecer no Ceará o domínio batavo, com a exploração de minas de prata e outros fins de ordem econômica. Homem de experiência e de superior equilíbrio, como bem o demonstra o seu interessante diário, forrava o profundo sentimento religioso de cristão calvinista, evidenciado nas inúmeras vezes que invoca a santa palavra de Deus em tudo quanto nos legou escrito. Raimundo Girão, autor do livro Matias Beck, fundador de Fortaleza, defensor da tese de revisionismo histórico, que desde 1950 mostrou que a capital cearense nasceu junto às sombras da fortaleza de Matias Beck, em redor da qual se formou, e sorrindo cresceu para a glória do norte, como afirma a letra do hino da cidade, de autoria de Gustavo Barroso. A favor da tese Matias Beck, os historiadores Tomás Pompeu Sobrinho, Gustavo Barroso, Câmara Cascudo, José Gonçalves de Melo, Jean Studart Filho, José Aurélio Câmara, Hugo Catunda, Padre Antônio Gomes, Dr. Monteiro de Moraes, José Bonifácio de Souza, Denisa de Macedo, Renato Braga, Cruz Filho, e muitos outros. Em janeiro de 1654, com o Tratado de Taborda, os holandeses deixam o Ceará, e Matias Beck vai governar Curaçao, ilha holandesa, no Caribe América Central. Já Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil, e uma de suas mais belas capitais, graças à localização estratégica que Matias Beck escolheu para seu berço. E sua heráldica perpetua esse fato, uma fortaleza, batida pelo mar com o dístico Fortitudine. 23 de julho de 1653, Carta de Matias Beck para o Alto Conselho e diretores. Comprovação de exportação da prata do Ceará. A história é assim mesmo que se faz e que se apura. Longos anos são narrados os fatos desta, ou daquela forma, que do pó dos arquivos se desentranha um documento, que, merecedor de fé e bem interpretado, dá aos indivíduos e aos seus atos feição diferente daquela com que até então haviam sido encarados e julgados. Barão de Studart, Revista do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, volume 17, página 81. O senhor de Lareces mais perto da minha melhor capacidade de ajudar aqui em tudo muito simples, bem aqui, no passado recente com mineral em grande quantidade, em várias lajes bem conhecidas. Se eu pudesse ajudar a levar todo o tempo para trabalhar, para reunir tudo para operar, e também com áreas de florestas e terra fértil. Outros especialistas que poderiam ter entretanto tratar esses minerais e descartar todos os diferentes aqui, e mais do que com mãos dos homens podem ser executados. Nobres e poderosos senhores, o alto governo em Recife,
por causa de rendimentos pagos pela companhia, não ficou nenhuma sequela, ou uma das menores condições em torno disso que para continuar o trabalho dos profissionais aqui envolvidos na causa dessa companhia, foi estabelecido falar abertamente sobre o privado foi concebido para ser o lugar. Sendo assim, onde estava, temos honrado as áreas mais amplas dos serviços da empresa para torná-la mais exigente, no entanto, tropeçam na mensagem. A produção de Tarema para a companhia tem trabalhado para que a empresa conserve seus outros serviços privados e, portanto, de acordo com as necessidades da companhia. Para essa conservação da empresa, ter assentos dianteiros, o Sr. Laresses observado nas outras boas qualificações. Mesmo assim, por um longo tempo, chegou a hora de dizer que ela e os bons conhecedores de minerais tão finos possam confiar neles, e uma boa prova seja tomada para que eles tenham seus tantos benefícios minerais. Sendo assim, onde estava, temos honrado as áreas mais amplas dos serviços da empresa para torná-la mais exigente, no entanto, tropeçam na mensagem. A produção de Tarema para a companhia tem trabalhado para que a empresa conserve seus outros serviços privados e, portanto, de acordo com as necessidades da companhia. Para essa conservação da empresa, ter assentos dianteiros, o Sr. Laresses observado nas outras boas qualificações. Mesmo assim, por um longo tempo, chegou a hora de dizer que ela e os bons conhecedores de minerais tão finos possam confiar neles, e uma boa prova seja tomada para que eles tenham seus tantos benefícios minerais. As minas da empresa tiverem uma boa prova pela primeira vez, ter chegado a um acordo para encontrar os minerais das minas da companhia de mineração, em seguida em outros lugares. Então eu fui nomeado e está tudo bem com aqueles, que geralmente pareciam ser de natureza e condição ideal, e também recentemente ordenado pelos nobres e poderosos senhores para optar por Recife devido aos meus avanços, que eu tenho dado por certo, para os gestores de todos. Isto, aqui por escrito, é o que você pensa, se você tem um respeito precioso apreciado pelos outros, me refiro a estar no caminho certo pelas minhas referências, tudo o que resta é aquele que aqui é importante para fazer tudo e trabalhar, e sabe levar tudo o que sabe e conhece mais do que o que acontecerá com oficiais e subordinados. É verdade que a experiência é boa ciência com a qual os minerais devem ser refinados, e é muito bom ser testado por sinceros e fiéis cristãos verdadeiros, que conhecem todos os minerais e tenham entendimento trabalhando em minas de prata, por exemplo. Os senhores Laresses estão cientes disso desde então. Para configurar as coisas, ele refina com um grande forno de fundição para definição. Então, se tudo estiver em boa ordem para ser o primeiro a tirar uma prova de minerais como profissionais até encontrar o caminho. A companhia chegou a um acordo sobre a mina. Posteriormente então escreveu esta mensagem: até agora eu tenho a minha opinião sobre o trabalho dos senhores Laresses. É verdade que a experiência é boa ciência com a qual os minerais devem ser refinados, e é muito bom ser testado por sinceros e fiéis cristãos verdadeiros, que conhecem todos os minerais e tenham entendimento trabalhando em minas de prata, por exemplo. Os senhores Laresses estão cientes disso desde então. Para configurar as coisas, ele refina com um grande forno de fundição para definição. Então, se tudo estiver em boa ordem para ser o primeiro a tirar uma prova de minerais como profissionais até encontrar o caminho. A companhia chegou a um acordo sobre a mina. Posteriormente então escreveu esta mensagem: até agora eu tenho a minha opinião sobre o trabalho dos senhores Laresses. O que o meu reconhecimento aprovou não pode ser deduzido de qualquer fundamento de direito, é que não houve um conhecimento profundo deles, ou aqueles que tomaram a proveniência dos desígnios de Deus, como eu escrevi sobre Zouage, Jaspar Van Eusen e mais outros, que são exatamente 100 libras de minerais do Ceará, 25 sacas de prata fina retirada, e 400 balsas de ferro, que deve agir assim, ou que os profissionais dos senhores Laresses como exemplo dessa ciência certa. Não temos leis e não possuímos a evidência se fosse feita na terra natal, não precisa vender, ou viver na vida, de si mesmo de acordo com a aprovação dos vossos nobres, foram insuficientes e olhar, aqui de acordo com a frente interior em relevo, dos navios de Schonenbosch, de 1.200 pontos minerais. Sendo assim, por quanto tempo a massa escavada da mina foi empilhada, como se o monte de minerais não utilizados da mina tivesse sido tirado e amontoado, e a quantidade real de terra não tivesse sido enviada. Porém, sendo estradas de florestais estradas irregulares tão ampliadas, também que o minério daqui é tão claro que está terminado, e não é tão bom, e pouco, como anunciado pela ajuda desses brasilianos, não deve ser removido nem trazidos de fora, só porque há apenas um pouco de problemas, e aqueles da cidade de Bruges que nem conseguiram nem estavam secos, as carroças, com minério trazem os trabalhadores da mina para fora,
consistindo em 8 partes para os senhores laresses entregaram. Assim, observando que eles estão contentes para levar algum tempo para levar um, e os outros 2 carros, navios do Schonenbosch são todos com minerais originários do Monte Tarema, sob os tonéis, marcado com uma cruz no solo. Estes 6 marcados o 16, as balsas com minerais, são da mina inferior, isso de mais de 10 pés de profundidade, eles não são rotulados, e são os que são de qualidade superior, disto há mais avaliação do que a mina superior. Essa é, portanto, a prova dos profissionais dos senhores laresses do navio mineral das minas de fundo, e também minas com o navio Schonenbosch, uma vez que o capitão do Cornelis de Schoenhoven também por não ser transferido tornar-se tão. Aqui com as senhores de laresses concordou que a metade dos minerais permanecerá para essa companhia. Assim, a outra metade para o senhor Tripp, é isso, então, meritíssimo com o senhor Tripp juntos, se necessário, por favor use metade do espaço disponível, para entregar aos senhores laresses para pagar metade das despesas que foram feitas, por causa dos minerais, que podem ser removidos daqui, e aqui e ali meu caminho, para finalmente quer esperar, que a prova pelos profissionais senhores laresses pela primeira vez não conseguiu subjugar tudo com coragem, e levar-lo com a ajuda de prova de que você está levando os profissionais do mineral, o senhor Stuck, está tentando chegar a Beethoven enquanto isso, outros funcionários, foram ficando, mais e mais felizes, serem mais do que suficiente, com os refinadores e os escavadores, que entendem completamente todos os oficiais. Assim, que é o mais importante, além disso, o processamento de minerais, pode ser usado, sob um arranjo de animais e negros acontece que, assim como na corte, se você é nobre e respeitável com a confiança de todas as criaturas, para aconselhar assim como na frente de todos os hábitos daqui, quando meus lordes do alto governo estão mais próximos do Recife, escrevendo para me expressar, fosse da próxima cópia, minha mensagem aos nobres e poderosos senhores os alto-regentes estão fazendo. Levanto-me para se referir à corte nobre e respeitável perto das minhas áreas, subordinadas e servas, sob a proteção graciosa, para meus territórios, submissos e servos, sob a graciosa proteção do mais alto e abençoado da rainha. Ceará, no Forte Schonenbosch, em 23 de julho de 1653, seu nobre e eminente submisso abaixo Dr. Matias Beck. Eu gostaria de dizer adeus aos nobres e poderosos senhores com a cópia desta mensagem me papéis de acordo com o desenho que também enviaria aos nobres e poderosos senhores, meus lordes, os altos regulamentos perto de Recife para expressar sobre a terra como nesta menção estou escrevendo, porém não é o caso, já que é devido à sua falta de atenção devido ao cortejo de ditames, que o largo bem comportado aconselham também os nobres e poderosos senhores do relatório do alto governo de Recife em relação ao estado e legado da que foram aumentados. 4 de novembro de 1654, carta de Jacob L. Emire, de Amsterdã para a Inglaterra. Comprovação do aprisionamento do navio, com carregamento de prata do Ceará. Eu esperava que tivéssemos encontrado nossas fazendas em tal postura, em nossa infeliz exclusão do Brasil pelos pérfidos portugueses, a ponto de ter ido para reivindicar o que perdemos. Somos levados a discutir sobre um magistrado-chefe das Províncias Unidas dos Países Baixos, que Portugal está seguro de seu descanso para contar com ele. Por isso, vou fazer uma descoberta para você, que eu espero que seja digno de seu abraço. Em Ceará, que é um lugar entre Fernamburo e Maraguinã, que traduzindo fica Pernambuco e Maranhão, há uma gama de montanhas descobertas, que percorre 200 quilômetros de extensão, e é uma parede e limite entre a parte da América no Mar Norte, e aquela que olha para o Mar do Sul e a costa peruana. Essas montanhas oferecem um rico mineral de prata, como os homens podem contemplar com seus olhos. Há também uma certa pessoa que sabe lavar o dito mineral, para a extração de prata, com quem nossa Companhia da Índia Ocidental começou a tratar, que ele deveria comunicar sua habilidade, e assim deveria ter ido em frente, para os quais havia um navio enviado para lá, chamado de Schonenborg, para colocar um carregamento de algumas toneladas de mineral, e levá-lo para casa, para esse país, que foi levado pelos ingleses em tempos de guerra entre eles e essas terras, o que significa que as companhias receberam uma parada até hoje, e é como fazer ainda pelos problemas, que começam em nós. Não obstante, eu estou certo de que alguns aqui escreveram para a Inglaterra, para obter e enviar para cá algumas quantidades do referido mineral, que a pessoa acima mencionada pode fazer uma prova e julgamento dele, para então transportarmos com os portugueses para vantagens suas. Eu digo, por seu icro particular, e os portugueses. Por isso me ponho em paz com a discussão que tenho com você e com o amor que tenho para com a Inglaterra,
em vez de tentar que essa vantagem seja sua, do que os pérfidos portugueses. Se você ainda não estiver aliado a Portugal, por falta de concordância com eles, de modo a privar-vos de tal oficial, que realmente produzirá um indescritível benefício, muito maior do que a Espanha tem nas terras, sobre qual lugar Portugal tinha um garimpo de cerca de 100 homens apenas, estando distante de cerca de 200 milhas de qualquer um dos seus lugares. Agora no café, Sua Alteza o Senhor Protetor, alimenta esta oferta como coisa a ser ponderada e abraçada, que, em primeiro lugar, é mais necessário que o mineral supracitado. Assim, já não seja levado a cabo, mas comprometido com segurança e custódia. Prometo, a Sua Alteza, ou a qualquer um que ele designar, para fazer uma descoberta tão completa de todo esse negócio. Sim, produzir a mesma pessoa, que fará julgamento desse mineral agora na Inglaterra, na preferência de Sua Alteza, como ele deseja, e apontará. Mas a Inglaterra tão longe, e tão rapidamente concordou com Portugal, como que esta moção seja frustrante, e não friável sobre a conta. O meu desejo é que esta carta seja mantida em segredo por você, como algo de tamanha importância divulgada por mim. Além disso, vou deixar você entender onde, e por quem o navio, em que foi o referido mineral, foi levado. O dono do navio mora em Dort, para onde tão logo soube do caso, eu enviei, para conhecer detalhes, pela carta de Dor, ficou entendido que o navio se chamava Schonenborg, no qual foi introduzido em Foy, na Cornualha. O capitão do navio foi examinado por um certo Sr. Smith, que falava holandês, e o navio era do Sr. Thompson. O mineral foi trazido para a terra, e muito sobrou na dita embarcação Schonenborg para lastro. O dono do navio chama-se Mr. Tripp, um mercante holandês, que me contou que escrevera a Crusoe em Londres, que faz negócios com a Companhia das Índias Ocidentais, para superar por um meio ou outro do referido mineral, porém, os de Foy não deixavam passar, e desde que foi enviado ao parlamento. Agora, embora eu tenha visto muitas vezes, com meus olhos uma prova feita desse mineral, proponho que amanhã seja feita uma provação, usando um pouco do mineral, que trouxe do Brasil. Aquele dito mineral, agora na Inglaterra, e aqui, é apenas o mais alto da colina. E de toda a disputa que, por mais profundo que seja, essas veias, são encontradas, as quais contêm minério, muito mais rico do que isso. A coisa mais cara, que é usada no trabalho, e na tentativa desse mineral, é a liderança da Inglaterra. Por tudo o que é dito, você pode reunir o que uma treva inestimável é para ser obtido por esta abertura. Sendo, que agora está tristemente perdida, como para o nosso país, pelos nossos grilos intestinos, que nos fazem negligenciar isso, que é de grande interesse e vantagem. Este é um milagre, que se encontra em grande parte para se comunicar com você, até o fim você pode preferir a Sua Alteza, o qual sendo atestado, eu não tenho dúvida, mas eu serei julgado, todas as coisas pesadas, ter realizado, e o escritório merecendo agradecimentos. Assim, desejando ouvir a aceitação, e a questão disso, com o meu amor, minha irmã, eu descanso. Amsterdã, 9 de novembro, de 1654. Jacob Lemire. Carta traduzida do inglês, por Neves Pereira, Paulo Roberto. Fim. Deseja falar com o autor? Envie mensagem PARD, mais 55, 85, 986 82, 79 63. Quer ter sua história em audiobook? Contrate-nos agora, pelo número 85996123102, ou clicando no link abaixo.